Eu quero hoje fazer menção a uma questão que me preocupa muito, que é a questão do trem-bala. O senador da minha bancada, o senador pelo Espírito Santo Ferraço, desmontou no plenário e na nossa reunião interna a lógica técnica e a engenharia financeira do projeto. Mas mesmo assim, de uma forma avassaladora, o projeto foi aprovado no plenário, se não me engano, com 17 votos contrários apenas. Eu me opus com firmeza, com dureza a esse projeto. Não só porque questiono a sua viabilidade técnica. Senador Walter Pinheiro, vou lhe dar aqui rapidamente o exemplo francês de transporte de massa. A França inicialmente criou o metrô para dar velocidade à locomoção interna de seus cidadãos. Mas o metrô rapidamente foi saturado, se inviabilizou. Posteriormente, a França criou o RAR. Era um trem rápido que ligava a periferia de Paris ao centro da cidade, sem paradas. O que ocorreu, na verdade, foi que o centro histórico de Paris acabou saturado e degradado com um uso extraordinariamente intenso por um número fantástico de pessoas. Os urbanistas se debruçaram sobre o problema e engendraram a proposta hoje vigente na França e no mundo da polinuclearização. Ao invés dessa concentração com trens ultra-rápidos de pessoas num mesmo local, a estruturação das cidades do entorno que passam a ter autonomia com qualidade de educação, qualidade de lazer, espaços culturais de qualidade também. Esta é a proposta que eu desenvolvi quando prefeito de Curitiba e quando governador do estado a nível do nosso espaço geográfico. Ao invés de transportes de massa, potencializar cidades médias e potencialmente médias, evitando os mega e inadministráveis aglomerados. Por isso me coloquei, entre outras razões, contra o trem-bala. Mas o que me preocupou realmente foi a equação financeira e as pessoas que defenderam o trem-bala aqui no Senado da República, na Comissão de Infraestrutura. Eu, no Paraná, tive uma situação parecida e acabei fazendo uma representação em função desta situação ao Ministério Público Federal em relação ao ministro Paulo Bernardo e ao atual presidente da NTT, Bernardo Figueiredo. E eu venho hoje aqui, senador Walter Pinheiro, senador Álvaro Dias, senador Paim, venho hoje aqui prestar esclarecimentos a respeito de uma representação que fiz ao Ministério Público Federal sobre declarações do ministro Paulo Bernardo. Vamos aos fatos. Em 2007, quando era governador do Paraná, recebi na residência oficial do Estado o então ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e o senhor Bernardo Figueiredo Gonçalves de Oliveira, à época assessor da Casa Civil da Presidência da República. Em dado momento, o ministro revelou o motivo central de sua visita. E este era propor uma parceria público-privada, talvez a primeira a ser realizada no país, para a construção de uma variante ferroviária entre os municípios de Guarapuava e Ipiranga, o que resolveria o gargalo ferroviário existente entre Guarapuava e o município de Ponta Grossa.
Abro aqui um parênteses para dizer que esta ferrovia, a famosa Ferroeste, foi construída no meu primeiro governo com recursos exclusivos do Estado do Paraná e a parceria com o nosso Exército Brasileiro que operou a obra. A variante teria uma extensão de 110 quilômetros, integraria as obras do PAC e teria, segundo o ministro, um custo de 540 milhões de reais. E para que a PPP se efetivasse, queriam a anuência do governador do estado. Na verdade, esclareça-se, não havia razão jurídica ou administrativa para que o governador devesse consentir com a proposta. No entanto, diante do valor apresentado, manifestei minha discordância, afirmando que a obra poderia ser feita com o custo entre 150 e 220 milhões de reais, preço esse divulgado no próprio sítio, na própria página do Ministério do Planejamento. Realmente, também a concessionária que seria beneficiada com o PPP, a ALL, América Latina Logística, declarou à Comissão de Valores Mobiliários, em dezembro de 2008, que a construção da variante Ipiranga-Guarapuava custaria 220 milhões de reais. A par do preço abusivo revelado pelos meus visitantes, outra particularidade da proposta desagradou-me. Para fazer a obra, a ALL deixaria de pagar ao Tesouro Nacional o arrendamento previsto no contrato de concessão pelo uso da antiga rede ferroviária federal. Deixaria de pagar o valor anual de 52 milhões de reais. Um perdão da União para estimular a construção da variante. Este valor seria redirecionado pela concessionária para pagar o financiamento da obra a ser concedido pelo BNDES. Ou seja, a empresa recebia o financiamento e quem pagava o BNDES seria a União. Quer dizer, a concessionária privada utilizaria recursos públicos, ou seja, os valores devidos pelo arrendamento da malha federal, como se fossem recursos próprios, para amortizar o financiamento público da obra. Ao dizer um claríssimo não ao negócio para o qual o ministro de Planejamento e o assessor da Casa Civil queriam a minha concordância, evitei que o BNDES fosse envolvido em uma operação lesiva ao patrimônio público, à economia popular e ao próprio banco. Em um artigo intitulado Os Caçadores de Concessões no Brasil e o Fantasma de Percival Farquhar, a professora Ceci Juruá, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, descreve a compra pela ALL da Brasil Ferrovias e da Novo Oeste por 3 bilhões de reais, sem gerar saídas de caixa, sem desembolsar um centavo. Houve apenas troca de ações e assunção de dívidas. O que foi feito com a intervenção do BNDES, transformando debêntures em ações para equilibrar dívidas e o valor acionário das duas ferrovias em disputa. Ora, se a compra da Brasil Ferrovias e da Novo Oeste por 3 bilhões de reais, sob a proteção do BNDES, sem que a ALL pagasse um único centavo, causava indignação na consciência crítica nacional, o que não dizer da proposta que faziam ao governador do Paraná, o ministro do Planejamento
e o senhor Bernardo Figueiredo, por sinal, ex-sócio da ALL. A proposta que me faziam significaria praticamente dar de presente à ALL uma ferrovia, combinando-se ainda sobrepreço na obra, renúncia do Tesouro ao recebimento de 52 milhões de reais por ano, financiamento do BNDES e direito à cobrança de pedágio por décadas por parte de quem tinha a titularidade da obra e de quem usasse a ferrovia. Tudo isso em benefício da futura sociedade a ser criada pela ALL e pela empreiteira que a ela se associaria na construção do trecho. Pois, como me informavam os visitantes, concluída a obra e colocada em operação a variante ferroviária, esta seria de propriedade de uma sociedade de propósito específico, que seria detentora do direito de exploração e cobraria um valor determinado pelo uso do trecho, o que na prática se constituiria em um pedágio. Pedágio ferroviário, que chegou a ser estimado por técnicos do setor em $6 a tonelada. Sobre os riscos que o negócio poderia significar para o erário, acrescento ainda opinião da já citada professora Ceci Juruá, que em uma palestra sobre concessões onerosas, feita em agosto de 2005, dizia, aspas, a ALL é forte candidata a um PPP para a construção da variante Ipiranga-Guarapuava, que no entender de engenheiro ex-empregados da Rede Ferroviária Federal, não é a melhor alternativa, nem para os usuários da ferrovia, nem para o Estado do Paraná. De fato, implantada a variante ferroviária, ela acarretaria um aumento de custo para a produção agrícola e agroindustrial do oeste e sudoeste do Estado, do Paraná, de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul e do Paraguai. Essas regiões são atendidas pela Ferroeste, estatal ferroviária paranaense, que teria que pagar pedágio pelo uso da variante para chegar em Ponta Grossa, à região de Curitiba e aos portos de São Francisco e Paranaguá, elevando os seus custos. Nós teríamos que pagar pedágio para uma variante construída com dinheiro público e apropriada por um empreendimento privado de propósito específico. Maior o custo de transporte, maior o custo dos produtores agrícolas, menores os seus rendimentos. Como é de conhecimento de todos, a maior parte dos produtos exportados pelas regiões citadas são commodities agrícolas, quer dizer, produtos com preços fixados internacionalmente em bolsas de mercadorias. O Porto de Paranaguá, o maior porto graneleiro da América do Sul, para onde toda essa produção é carreada, também teria os seus custos elevados. Resumindo, diminuição da competitividade de nossa agricultura, freio ao desenvolvimento paranaense. Foi por isso também que eu disse não à proposta do ministro Paulo Bernardo e do Bernardo Figueiredo. Afinal, construir a Ferroeste, iniciada no governo do meu antecessor, Álvaro Dias, em meu primeiro mandato como governador, entre 91 e 94, exatamente para baratear os custos da produção agropecuária. Investimento que poderia ser anulado com o pedágio a ser imposto na variante Ipiranga-Guarapuava. Lembro ainda que em outubro de 2005, ofício do governo do Estado alertava o governo federal acerca da resistência das entidades de engenharia paranaenses em relação à variante Ipiranga-Guarapuava, considerada por elas
técnica e operacionalmente inadequada e socialmente indesejável, e que, em prazo médio, produziria graves problemas logísticos para o Paraná e para o Brasil. Destaco o seguinte trecho do ofício. Aspas. As entidades da sociedade civil, engajadas na solução do problema, consideram demasiados elevados os custos da variante atualmente divulgados, quando comparados com os números publicados anteriormente. Carta com idêntico em teor foi enviada ao Ministério dos Transportes. A minha manifestação, senador Crivella, fundamentava-se no dever de bem representar a sociedade paranaense, que, através das suas entidades, em audiência comigo, solicitaram que eu alertasse o governo federal sobre os graves defeitos técnicos, econômicos, sociais e éticos, o preço da obra que o projeto da variante ensejava. Logo, quando o então ministro do Planejamento e o assessor da Casa Civil procuraram-me para propor o negócio, eu já sabia muito bem do que se tratava. Na representação que fiz ao Ministério Público Federal, anexei informações biográficas e das atividades públicas e privadas do senhor Bernardo Figueiredo, acompanhante do ministro Paulo Bernardo, na referida visita. Há uma simbiose, senador Crivella, entre as atividades públicas e privadas do senhor Bernardo Figueiredo. Uma espécie de agente duplo do capital privado e do Estado. Não sei, a fim e a cabo, exatamente a quem serve. As informações que aqui relato foram colhidas no currículum vitae que o senhor Figueiredo apresentou a este Senado em outubro de 2008, quando sabatinado para ocupar o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Em 94, ele era chefe de gabinete do presidente da Rede Ferroviária Federal e participou dos estudos preliminares para a privatização da ferrovia. Estava do lado do Estado propondo a privatização da ferrovia. Em 95, ocupa a presidência da Interférrea Sociedade Anônima Serviços Ferroviários e Intermodais, uma empresa privada responsável por serviços auxiliares do transporte rodoferroviário. Quer dizer, em um ano, como funcionário público, arquiteta a privatização da rede ferroviária federal. No ano seguinte, torna-se sócio de uma das empresas beneficiadas pela privatização por ele planejada. Dos principais trabalhos para a Interférrea, destaca-se a sua participação na estruturação das concessionárias Ferrovia Centro-Atlântica e Ferrovia Sul-Atlântica, que depois se transformaram na ALL, da qual, posteriormente, o senhor Bernardo Figueiredo vem a ser membro do Conselho Administrativo. Em 96, a Ferrovia Sul-Atlântica, depois a ALL, com a participação da Interférrea, presidida pelo senhor Figueiredo, arremata toda a malha ferroviária do sul do país e, na sequência, participam da privatização de outros trechos ferroviários. Entre 99 e 2003, o senhor Bernardo Figueiredo ocupa a direção executiva da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, entidade integrada exclusivamente por concessionários ferroviários privados e cuja a função é defender os interesses destes junto ao governo federal. Como diretor da ANTF, o senhor Figueiredo ganhou assento na COFER, Comissão Federal de Ferrovias do Ministério dos Transportes, precursora da Agência Nacional dos Transportes, a ANTT,
como representante dos interesses privados, então. Em 2004, mais uma vez, o senhor Bernardo Figueiredo transita do privado para o público, depois de transitar do público para o privado. Ele assume a diretoria administrativa e financeira da Valec, uma empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes, responsável pela construção de ferrovias federais. Na Valec, o senhor Figueiredo elabora o plano de revitalização das ferrovias, centrado nas tais parcerias público-privadas, as PPPs, senador Walter Pinheiro, onde o governo entra com tudo e os empresários colhem os lucros. De 2005 a 2007, Bernardo Figueiredo atua como assessor especial da Casa Civil. E é nessa condição que eu recebo na Casa Oficial do Governo do Paraná, em 2007, e ouço dele e do ministro Paulo Bernardo a proposta de construção da variante ferroviária Ipiranga-Guarapuava. Senador Walter Pinheiro, diante do absurdo que me propunham, eu interrompi abruptamente a reunião e pedi aos dois, ao ministro e ao assessor da Casa Civil, que se retirassem. Registre-se ainda, para completar, a biografia do senhor Bernardo Figueiredo, que em 2008 ele foi nomeado diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. Um dia, presidente da associação que reúne empresas privadas do setor ferroviário, a ANTF. No outro dia, diretor da agência pública responsável pela fiscalização das empresas privadas, a ANTT. E é de tão semelhantes as siglas que, na verdade, se confundem. Senhoras e senhores senadores, o processo para a construção da variante Ipiranga-Guarapuava, depois que eu disse não à proposta do ministro e do assessor, estou sendo detido. Levei o caso, senador Walter Pinheiro, ao conhecimento do governo federal. E assim isto ficou, até que em 2009, o então ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse em entrevista a um jornal paranaense que eu, governador do Paraná, impedia investimentos privados no Estado. A mesma coisa que está ocorrendo agora quando nos opomos, não a um investimento público que beneficia São Paulo e Rio de Janeiro, mas uma engenharia financeira e a um projeto criminoso que se convencionou chamar de trem-bala. Criminoso por todas as vertentes e por todas as visões que se tenha sobre a sua finalidade política e técnica. Como, de fato, eu impedia esse tipo de investimento, denunciei a proposta do ministro e do assessor ao Ministério Público Federal. Pagando por mais um tempo. Esta, presidente, é a verdade dos fatos. É evidente que uma denúncia dessa é sempre dolorosa para mim, que fui um combatente da candidatura da nossa presidenta Dilma Rousseff. Mas tenho certeza que quando fiz a denúncia ao Ministério Público Federal e quando trago para o Senado e o conhecimento da nação, aqui dessa tribuna, estou prestando um serviço ao país e, sem a menor sombra de dúvida, um serviço à nossa presidenta. Obrigado pela condescendência com o tempo, presidente.